Fala, Detetive Júnior, como é que vocês estão? Paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o Lucas Faria, estamos aqui para mais uma aula para a gente aprender de Deus. E hoje eu estou aqui com o meu manto sagrado para mostrar para vocês que eu sou torcedor de verdade do Verdão, hein? Então, galera, tô com saudade de vocês, tem um tempinho aí, né? Uma semana folga, uma semana de novo. E vamos lá para nossa lição de número 9, que a referência dela é: não há diferença entre grande ou pequeno. Amém? Antes de começar, eu quero fazer uma oração para essa aula ser abençoada. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Pai, cada um que está aqui assistindo essa aula, venha, Deus, abençoá-lo, Senhor, tua família, tua casa, Deus, e trazer a luz do conhecimento, Pai. A tua voz seja fluente nos ouvidos de cada um, Deus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Então, hoje é uma lição que eu acho bastante interessante, é algo básico, mas muita gente não sabe, que é a questão de pecado, pecadinho e pecadão. Existe uma diferença entre pecado no sentido de pecado maior, pecado menor? Existe um pecado que é mais grave ou um pecado menos grave? Essa é o tema dessa lição, beleza? A gente abrindo aqui em Números, capítulo 11, versículo 35 e capítulo 12, versículo 1 e 2, fala o seguinte: de Quibrote Atavã caminhou o povo para Azerote e pararam em Azerote. Ou seja, esse momento aqui é a caminho de Canaã. Estava Moisés, Arão, Miriam e todo o povo a caminho de Canaã. Então, aqui é o castigo de Miriam. No capítulo 12, verso 1 fala assim: e falaram Miriam e Arão, que era Arão é irmão de Moisés, contra Moisés, por causa da mulher cosita, com quem casara. Porquanto tinha casado com a mulher cosita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ou seja, Miriam e Arão, eles fizeram uma crítica a Moisés, como se Moisés, por ter casado com aquela mulher, ele não foi da vontade de Deus. Assim, foi uma crítica sobre o que esse Moisés está fazendo, meu Deus do céu, tipo assim, entendeu? Ou seja, questionou a vontade de Moisés, ou seja, de Deus sobre Moisés, ou seja, questionou que Moisés não estava seguindo o parâmetro de Deus. E aconteceu que o que? Se a gente continuar lendo o capítulo 12, a gente vai ver que Deus castigou Miriam. Por quê? Porque ela falou mal a Moisés. Melhor dizendo, ela faltou com hierarquia, ou seja, Deus escolheu Moisés como representante daquele povo, o líder do Senhor para aquele povo, e ela ousou criticá-lo como se Deus não tivesse no controle, certo? E aconteceu que Deus mesmo, aqui vai contar no capítulo 12, Deus ele levantou uma nuvem fora, chamou Arão, chamou Moisés e chamou Miriam para fora e castigou Miriam, ou seja, ele deu feridas nelas. Aqui fala que trouxe lepra sobre ela, e aí Arão foi interceder por ela, falar: Senhor, pecamos contra o Senhor, mas perdoe minha irmã e tal, e Deus falou que ela teria que ficar uma semana fora do acampamento para que essa doença não se espalhasse, e aí ela teve que cumprir essa pena de ficar uma semana fora da congregação, ou seja, do povo. Primeira consequência, certo? Primeira consequência aqui. Então, para a segunda consequência, eu quero apresentar aqui, está escrito em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10 em diante, vai falar sobre Atália, acho que é Atália. Vai falar o seguinte, galera: ela era mãe do rei, certo? Ó o versículo. Atália era mãe de Acasias, rei de Judá. Acasias era rei.
Acasias morreu e sua mãe quis governar, ou seja, ela quis herdar o trono, vamos dizer assim, ser a rainha de Judá. Porém, ela não preocupou com a vontade de Deus. Olha, Atália, a mãe dele, mandou matar toda a família de Zacarias para que não surgisse ou mantivesse uma dinastia, ou seja, não tendo filhos, a rainha seria a mãe dele, o parente seria mais próximo. Então ela ousou matar até os próprios netos para poder assumir o trono. Porém, seguindo aqui, a Atália não conseguiu matar seu neto Joás, porque os seus tios o esconderam na casa de Deus. Ou seja, teve que sair fugido o filho Joás, que era para ser o rei. E aconteceu que ela se tornou rainha por 6 anos. 6 anos. E até que Joás apareceu e reivindicou o trono. Ou seja, Joás com seus soldados, eles mataram essa rainha e deram o trono que era de direito de Joás, ou seja, segunda consequência. Então a gente vê aqui o que acontece. O pecado de Miriam, ela só falou mal contra Moisés, e o pecado de Atália, que era essa mãe que matou, essa mãe do antigo rei, né, que matou até seus netos para poder ser a rainha, comandar sem consultar, né, logicamente, a presença de Deus, a vontade de Deus. Então aconteceu que ela morreu, Miriam teve um castigo. Agora eu posso falar qual desses pecados é o mais grave? Não posso. Para Deus, se eu peco contra Deus. Não importa se eu peco um pecado escandaloso ou um pecado simples, de simplesmente você mentir para os seus pais, para o seu amigo, não sei, ocultar alguma coisa. Então, não importa o tamanho do pecado. Aqui vai dizer, o pecado ele desagrada a Deus de qualquer maneira. Ou seja, necessitamos viver uma vida de vigilância para não desagradar a Deus, porque um pecado muito simples pode afastar-nos da presença de Deus, enquanto outra pessoa que faz um pecado muito grave, mas ele está a todo momento arrependido, buscando a Deus e com a vontade de agradar a Deus e perdoar e receber o perdão, né, de Deus dado por Jesus Cristo pelos pecados, beleza? Então, atenção, pecado não importa se é pecadinho, pecadão. Todos são iguais perante Deus, vamos dizer assim. Todos são iguais perante Deus. Agora, o que vai mudar? Por que um pecado ele traz mais consequência do que outro? Porque cada pecado, cada ação existe uma consequência. Se você vai em uma pessoa e dá um soco nela, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai te revidar um soco. Ou, se ela for crente, ela vai dar outra face, certo? Agora, se você vai na pessoa, não sei, uma maldade, né? Alguém, um assassino, ele pega uma arma de fogo e atira nessa pessoa. Essa pessoa, se ela estiver muito irada e tiver a oportunidade de devolver com a mesma intensidade, ela vai. Agora, se ela for crente, ela vai morrer e não vai poder dar a outra face, por exemplo. Então, o que acontece aqui? Consequência de dar um soco ou dar um tiro, nesse caso, é totalmente diferente uma da outra. Uma ação vai trazer uma consequência mais grave ou menos grave. Agora, quanto a Deus, se você dá o soco ou dá um tiro, nesse caso, para Deus você pecou contra Deus e precisa de perdão. Buscando a Jesus Cristo, a gente já falou como a gente alcança perdão, né? Jesus Cristo é nosso advogado. Enfim, então essa é a mensagem para hoje. Para dizer que temos que vigiar sim, estar vigilantes perante o pecado, a nossa carne, né, a nossa fraqueza, e que pecado não tem intensidade. Qualquer pecado pode ser perdoado por Deus. A gente não pode achar que o pecado é grande demais para que Deus não possa perdoar. Talvez você fez uma coisa muito grave, que você
fica abismado, tipo, por que eu fiz isso? Por que isso aconteceu? E acha que Deus não vai perdoar. Deus vai perdoar sim. Jesus fala disso, né? Jesus fala que através do sacrifício dele, o Pai, ele não é um Pai bárbaro, não é um Pai mau que não possa perdoar. Amém? Então, se você tem algo para pedir perdão para Deus, pode pedir, não tenha medo, busque de verdade a face dele e encontre paz, encontre salvação por Jesus. Amém? Então, essa é a mensagem para hoje que eu queria deixar para vocês. Continuem aí estudando. A gente vai continuar com as nossas aulas à distância até mais ou menos final de setembro, se eu não me engano. E espero que vocês estejam acompanhando aí e resolvendo as atividades que a gente vai dar um feedback, a gente vai cobrar essas atividades logo, quando a gente tiver uma certeza do dia, né, da volta do culto, que a gente possa recolher, ou seja, uma melhora aí, né, desse quadro, dessa pandemia. Amém? Quero orar por vocês, abençoar cada um que assistiu e depois a gente vai estar finalizando. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por cada aluno e cada aluna que assistiu essa aula. Pai, venha trazendo sobre eles o conhecimento, não apenas o conhecimento, Pai, mas a voz do Senhor sobre cada um, da forma que o Senhor quer falar com cada um. Eu consagro essa aula, Deus, para a glória do Senhor, que surja de muito efeito sobre a vida de cada um, que eles possam encontrar perdão, que eles possam se entregar para perdoar, assim como o Senhor nos perdoa por cada delito, por cada pecado que cometemos durante a nossa trajetória. Então eu quero abençoar cada um que assistiu essa aula e que o Senhor venha fazer morada em cada coração. Amém? Glória a Deus, obrigado. Essa é a nossa aula de hoje e valeu, abração, hein?